Seção 2ª. Das atribuições. Artigo 12. Ao Conselho Universitário, órgão máximo de deliberação, incumbe formular a política geral da universidade nos planos acadêmico, administrativo, financeiro, patrimonial e disciplinar. Artigo 13. Compete ao Conselho Universitário. Inciso 1º. Aprovar ou modificar o Estatuto e o Regimento Geral da Universidade, bem como, nos termos destes, resoluções complementares e comuns e regimentos específicos. Inciso 2º. Aprovar os planos de desenvolvimento e expansão da universidade. Inciso 3º. Criar, desmembrar, fundir e extinguir pró-reitorias, unidades acadêmicas, unidades especiais, câmaras acadêmicas, departamentos ou estruturas equivalentes, órgãos suplementares ou complementares, colegiados especiais e outros órgãos da universidade. Inciso 4º. Inciso 4º. Estabelecer a política de pessoal e aprovar a organização dos respectivos quadro e plano de cargos e salários. Inciso 5º. Inciso 5º. Regulamentar os órgãos de assessoramento aos conselhos de deliberação superior e ao reitor na formulação, no acompanhamento e na execução das políticas de pessoal docente e de servidores técnicos e administrativos, previstos neste Estatuto. Inciso 6º. Estabelecer os regimes de trabalho dos integrantes das carreiras de magistério e do exercício de cargos e funções diretivas na universidade. Inciso 7º. Aprovar os orçamentos plurianual e anual da universidade. Inciso 8º. Estabelecer a forma de ingresso de candidatos nos cursos de graduação, ouvido o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Inciso 9º. Autorizar o funcionamento e a extinção de cursos de graduação, mestrado e doutorado, bem como de cursos sequenciais e outros, não previstos nas atribuições do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que conduzam a diploma ou importem acréscimo de despesas. Inciso 10. Determinar a suspensão de atividades de qualquer órgão da universidade. Inciso 11. Autorizar a aquisição, a alocação, a gravação, a permuta e alienação de bens imóveis pela universidade, bem como a aceitação de subvenções, doações e legados feitos a esta, ouvido o Conselho de Curadores. Inciso 12. Estabelecer política referente à celebração de contratos, acordos e convênios, fixando instâncias competentes para sua aprovação. Inciso 13. Fixar taxas de serviços, emolumentos, contribuições e multas a serem cobrados. Inciso 14. Autorizar a realização de operações de crédito e prestar garantias. Inciso 15. Julgar as contas da gestão do reitor, após pronunciamento do Conselho de Curadores, e, quando for o caso, as contas da gestão dos diretores de unidades e de órgãos suplementares. Inciso 16. Julgar, quando for o caso, as contas do Diretório Central dos Estudantes relativas a empréstimos, financiamentos e transferências orçamentárias concedidos pela universidade. Inciso 17. Deliberar sobre concessão de dignidades universitárias, criar e conceder prêmios, bem como instituir símbolos. Inciso 18. Determinar as providências que lhe couberem, nos termos deste Estatuto e do Regimento Geral, no plano disciplinar. Inciso 19. Decidir do processo eleitoral e participar, juntamente com o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e o Conselho de Curadores, da organização de lista tríplice de docentes para escolha do reitor e do vice-reitor, regulamentando a consulta à comunidade, conforme disposto no artigo 27, parágrafo único, deste Estatuto. Inciso 20. Estabelecer a composição e os critérios da representação docente no Conselho Universitário.
Inciso 21. Aprovar a composição das congregações, ouvidas as unidades acadêmicas. Inciso 22. Dispor sobre a Constituição, as atribuições e o funcionamento do Conselho de Integração Comunitária. Inciso 23. Tomar conhecimento do relatório e do plano de trabalho apresentados pelo reitor, bem como assistir à entrega de títulos honoríficos outorgados pela universidade. Inciso 24. Aprovar o Estatuto da Fundação Universitária Mendes Pimentel. Inciso 25. Deliberar como instância superior sobre matéria de recursos, na forma deste Estatuto e do Regimento Geral, bem como avocar a seu exame e a deliberação sobre qualquer matéria de interesse da universidade. Parágrafo 1º. As prescrições dos incisos 1º e 3º deste artigo relativas, respectivamente, a regimento geral e a departamentos ou estruturas equivalentes e órgãos complementares serão objeto de resoluções a serem aprovadas por maioria absoluta de votos do Conselho Universitário. Parágrafo 2º. As prescrições do inciso 1º deste artigo relativas a resoluções comuns e regimentos específicos deverão ser aprovadas por maioria simples de votos do Conselho Universitário. Parágrafo 3º. As prescrições do inciso 3º deste artigo relativas a unidades, pró-reitorias, câmaras acadêmicas e órgãos suplementares serão objeto de resoluções complementares a serem aprovadas pelo voto de, no mínimo, 2/3 dos membros do Conselho Universitário. Parágrafo 4º. As prescrições dos incisos 4º e 6º deste artigo serão objeto de resoluções complementares a serem aprovadas pelo voto de, no mínimo, 2/3 dos membros do Conselho Universitário. Parágrafo 5º. A alienação de imóveis da universidade e as operações de crédito com garantia deverão ser aprovadas pelo voto de, no mínimo, 2/3 dos membros do Conselho Universitário. Seção 3ª. Do funcionamento. Artigo 14. O Conselho Universitário reunir-se-á, ordinariamente, nos meses de março, junho, setembro e dezembro. Parágrafo 1º. A entrega de títulos honoríficos a que se refere o inciso 23 do artigo 13 terá lugar em sessão solene e pública convocada pelo reitor, mediante edital, instalando-se os trabalhos independentemente de quórum. Parágrafo 2º. O Conselho Universitário disporá sobre as sessões plenárias, bem como sobre a constituição, a competência e o funcionamento da Secretaria dos órgãos de deliberação superior e da Auditoria Geral.